Então vamos ao nosso assunto de hoje. Hoje nós estamos falando sobre reprodução assistida, que é um assunto que eu acho que interessa muitas pessoas que acompanham a TV Canção Nova, que são o que a igreja pensa sobre este assunto. E a gente conversa aqui agora para saber o que a igreja pensa e é bom entender tudo isso, né, para a gente saber e respeitar aquilo que é a orientação da igreja. Nós estamos recebendo aqui, então, o padre Mário Marcelo. Ele é doutor em Teologia Moral e professor da Faculdade Deoniana de Taubaté, e também o doutor Tiburcio, que é ginecologista, para conversar um pouquinho sobre esse assunto. Hoje a gente percebe que, por causa das mulheres que entrou no mercado de trabalho e também por alguns sonhos pessoais, a gestação está acontecendo um pouquinho mais tarde, né? Antes, na época dos nossos pais, da minha mãe, quando eu falava que tinha uma pessoa grávida de 40 anos, nossa, mas não é risco, né? E hoje a gente percebe, claro, a ciência evoluiu e tudo mais, mas a gente sabe que quanto mais idade, menor a condição para gestar, não é isso, doutor? Claro. É evidente, a qualidade, a quantidade dos óvulos da mulher começa a diminuir, né? A qualidade dos óvulos. Então, realmente existe uma dificuldade maior de engravidar mais tarde. O risco, né, de uma má formação passa a aumentar em relação vamos dizer, a uma jovem, né? Uhum. E isso, vamos dizer assim, dificulta um pouquinho o acompanhamento, né? O pré-natal, né? Então, mais exames têm que ser feitos, não é uma coisa impossível. Mas isso tem que ser muito bem conversado, né? Para não atingir alguns problemas. Eu quero engravidar com 60 anos, né? Daí começa aquelas, né, dificuldades até na própria criação dos filhos. Então, as pessoas têm que ser coerentes, né? Existe idade para tudo, né? É interessante porque quando eu comecei a estudar a questão desses métodos artificiais, né, de fecundação, no início era assim, mais para aqueles casais que eram estéreis. Eles eram mais usados. O grande debate era os casais que não podiam ter filhos. Sim, né? sim. Hoje não. Hoje o método, mesmo casais que estão podendo ter filhos, né, estão usando esses métodos com outros objetivos, com outras finalidades, como esse mesmo que foi levantado aqui agora, né, que estão deixando para ter filho com mais idade, né? Então, usando uma técnica para buscar talvez um individualismo, alguma questão diferente daquilo que se buscava no início, quando a técnica foi desenvolvida, que era para ajudar as mulheres estéreis. Ok, a gente vai entender um pouquinho sobre esses métodos artificiais para engravidar, para a gente entender, né, direitinho como que a igreja pensa sobre tudo isso. Doutor, você pode me acompanhar, por favor? A gente vai ver aqui alguns dos métodos, né, para você entender o porquê que a igreja aprova ou desaprova, né, para você entender melhor. A gente já pode colocar aqui na tela, por favor? A gente vai falar primeiro da inseminação artificial, que eu acho que é uma das mais antigas, né, claro, Tiburcio? claro. A inseminação artificial. Como que acontece? Só para a gente entender. Na realidade seria o seguinte, como o padre falou, normalmente se faz para mulheres que têm dificuldade de engravidar ou o homem que tem a dificuldade de inseminar a mulher. O que se faz? Tenta-se, colhe-se, estimula-se a ovulação com a medicação, com o aparelho você passa dentro do abdômen e durante a ovulação você aspira aquele óvulo, você pega aquele óvulo, leva para o laboratório e o homem também, você colhe o esperma ou por um processo direto, ou você punciona, por exemplo, algumas pessoas que têm dificuldade da eliminação do esperma, através da punção no testículo, tira o espermatozoide, leva para o laboratório, faz, né, uma inseminação artificial. Você junta o óvulo com o espermatozoide no laboratório. E aí quando ele estiver maduro, você leva e implanta dentro do útero da mulher. Agora você fala também dessa fecundação artificial, que é esse banco de sêmen, que agora pode ser congelado por tempo indeterminado. O que se diz hoje, por exemplo, um homem que vai fazer uma cirurgia por um tumor, uma cirurgia que seja maior, que ele vá ficar infértil, o que ele faz? Ele vai num banco de esperma, colhe o esperma, congela e guarda lá para uma oportunidade mais tarde, tá? Assim como a mulher, se ela for fazer uma cirurgia grande, uma cirurgia que ela vai ficar infértil, ela pode colher o óvulo e guardar esse óvulo, tá certo? Tá certo. Padre, o que a igreja pensa dessas duas realidades?
Porque, veja uma coisa, em primeiro lugar, nós devemos entender que não é só uma questão de proibir ou permitir, né, uma técnica. A igreja, ela apresenta os seus fundamentos, a partir das suas ideias, dos seus estudos, seus fundamentos antropológicos, científicos e também, à luz da fé, a igreja, ela tem o seu posicionamento. Porque a igreja, ela é muito clara que existem dois significados inseparáveis no matrimônio, na sexualidade, que é o significado unitivo e o significado procriativo. Então, são dois significados importantes. No passado, a igreja até valorizou mais o procriativo. Hoje não, hoje também tem o significado unitivo do matrimônio. Então, para a igreja, esses dois significados, eles são inseparáveis. Então, para você hoje ter um filho, você não pode separar esses dois. Mas como isso não acontece, padre? Acontece da seguinte forma, que para você ter um filho, ele tem que ser resultado daquela relação sexual do marido e da esposa. Então, quando você leva a fecundação para o laboratório, você está separando. Você está separando o significado unitivo e procriativo do matrimônio. Então, o filho, ele tem que ser resultado daquela relação sexual do marido com a sua esposa, do esposo e da esposa. Então, ele tem que ser resultado daquela relação sexual. Então, você não pode separá-los. E a relação sexual genital, que é no caso mais para a procriação, ele faz parte, ele é uma dimensão do significado unitivo do matrimônio. Ele também é uma dimensão do significado unitivo. Faz parte da comunhão, da unidade do casal. Então, por isso que não é que a igreja proíbe, é que a igreja, ela enfatiza e busca valorizar os dois significados. Claro que a partir de toda a técnica que dissocia, que separa o significado unitivo e procriativo do matrimônio, a igreja o apresenta como ilícito. No caso do banco, né, desse congelamento aí do sêmen. Porque o que acontece? A igreja, na própria avaliação moral, nós devemos olhar os dois sentidos. O doutor falou bem, nós temos aqui o que chamamos de inseminação artificial e temos o que chamamos de fecundação artificial. Na inseminação artificial, a inseminação ela é artificial, mas a fecundação ela acontece no interior da mulher. Também dissocia, separa o significado unitivo do procriativo do matrimônio. A fecundação não, a fecundação acontece no laboratório. Então, o espermatozoide que fecunda o óvulo no laboratório, fecunda-se vários óvulos, aí congela-se alguns embriões e implanta 1, 2, 3, que a lei permite. Também, veja, se você congela, você já está buscando um método artificial. E para a igreja, a reprodução, ela deve partir de um fruto, de uma experiência natural, de um método natural do esposo e da esposa. Agora, um dos outros métodos aí artificial para engravidar é a fertilização in vitro ou o bebê de proveta. Como é que acontece, doutor? Então, como você colhe o óvulo, você colhe o espermatozoide, leva para o laboratório, não é que põe o neném numa proveta, você faz com que o espermatozoide entre dentro do óvulo, criando um ovinho, e esse ovinho que gera o embrião e que é implantado dentro do útero da mulher. Esse seria o bebê de proveta. Ou seja, tudo isso é feito no laboratório. E depois só é implantado. Só é implantado, tá? Porque aí tem um agravante maior em relação à inseminação artificial. Por quê? Porque, como o doutor mesmo disse, vários óvulos são fecundados no laboratório. Só que todos não são implantados. São implantados alguns, somente. Eles fecundam, por exemplo, 6 óvulos. Nós teremos quantos embriões? 6 embriões. Implanta-se 2, 3. E os outros? O que fazer com os outros? Aí eles congelam. Então, a lei brasileira ela não permite destruí-los, permite congelá-los. Mas o que fazer com eles? Ficam ali 3, 4, 5 anos. A lei brasileira já permite você doar para adoção, alguns casais podem ter adoção, ou você pode usá-los para pesquisas com células-tronco embrionárias, quer dizer, você vai destruí-los. No caso, você está destruindo não um óvulo, você não está destruindo o espermatozoide, você está destruindo o embrião. E para a igreja, a pessoa, ela começa ali desde o início, desde o momento da fertilização. Mesmo sendo num laboratório, é pessoa humana e, como tal, deve ser respeitada. Ok. A outra que a gente vê também é a doação de óvulos ou esperma.
Então, existe essa possibilidade, né? Algumas pessoas, existem uns bancos de esperma, uns bancos de óvulos, em que o casal, né? Ou o homem ou a mulher, eles colhem o espermatozoide ou colhem os óvulos e congelam e vão doar a quem precisa, né? Existe um casal que é infértil por parte do homem, você compra esse espermatozoide, você ganha esse espermatozoide e é feito um bebê de proveta e implantado. Assim, a mulher seria a mesma coisa, ela guarda o óvulo. Tá? Como eu falei, existem casos em que as pessoas estão doentes ou têm uma doença que vai evoluir para uma infertilidade, elas colhem uma cirurgia que vai evoluir, eles colhem e guardam esses óvulos e podem doar, né, no caso. Né? Aí, no caso, qualquer pessoa poderia doar? Qualquer pessoa poderia doar, né? Ok. De início. E a pessoa que vai receber não sabe... Não, daí ela não sabe, é bem confidencial, né? Evidente que existe uma ficha de cada um, né? Mas as pessoas não cruzam essa informação, a pessoa recebe aleatoriamente, né? Ok. É complicado. É difícil, né? É uma situação delicada, né? É um assunto que mereceria um bom tempo. Veja uma coisa, quando vai falando da avaliação moral, a gente tem que ir somando. Ok. Ir somando. Por exemplo, de um lado, separa-se o significado unitivo do procriativo do matrimônio. Quer dizer, se vai doar, já vai ser feito em laboratório, já tem essa separação. Segundo ponto moral, a questão dos embriões sobrantes, o que fazer com eles? Então, destruí-los, nós estamos destruindo uma pessoa. No caso da doação, a igreja ela é muito clara, ela diz o seguinte, um homem, ele só pode ser pai por meio da esposa. Uhum. E uma mulher só pode ser mãe por meio do esposo. Ok. Então, veja, se você doa o óvulo, vai ser doado para uma família. Você vai ser a mãe biológica daquela criança. Mas você vai ser mãe não por meio do seu marido, por meio de uma outra pessoa. E a mulher que recebeu esse óvulo, ela vai ser mãe não por meio do esposo dela. Ou melhor, o esposo não vai ser pai por meio da esposa, porque o óvulo vem de outra pessoa. Uhum. Então, é essa a questão. Quando doa... Então, eu também, um homem que doa espermatozoide, ele está sendo pai. Um pai biológico. Mas ele não está sendo pai por meio da esposa dele. Ele é o pai biológico. Se for fazer um exame de DNA, ele é o pai. Então, biológico. Então, aí que está um outro agravante. Porque aquele que doa o espermatozoide, ele se torna pai não por meio da sua esposa. E aquela que doa o óvulo se torna mãe não por meio do seu esposo, do seu marido. Então, aí já vai somando a questão moral. Aí a gente fala também de micromanipulação de gametas, óvulos e espermatozoides, que é um só espermatozoide, seria mais ou menos isso? Aí seria, no caso de múltiplos óvulos, né? Múltiplos embriões, né? Tentando selecionar um embrião e fazer uma implantação de um embrião, né? E os outros não fecundariam, seria mais ou menos isso. Né? Porque o que acontece? A manipulação dos gametas, você tem vários sentidos. Uhum. Por quê? Por exemplo, quando eu escolho um espermatozoide, porque antes de usar aquele espermatozoide para fecundação, hoje você pode fazer um mapeamento genético dele. Você pode selecionar várias características. Então, você escolhe aquele espermatozoide que tem as características que a pessoa deseja. Então, se eu seleciono aquele espermatozoide com aquelas características, eu já estou manipulando. Eu já estou escolhendo as características do filho que eu quero ter, ou da filha que eu quero ter. E outro lado também eu posso manipular geneticamente, mudando os genes daquele espermatozoide. Que aí eu estou manipulando também. São várias as formas de manipular. Então, quando você seleciona um espermatozoide ou seleciona um óvulo, de acordo com as características que você quer, você está manipulando. Ok. Olha, a gente está vendo, o assunto ele é complexo mesmo. Então, a gente vai conferir uma reportagem agora, porque há desdobramentos aí. A gente falou da ciência, da igreja, mas e a questão jurídica? Como fica? Uma criança que não sabe quem é o pai, a questão de herança, e se um dia, por exemplo, ele chegar a descobrir quem é o pai, ele vai ter direito a essa herança ou não? Vamos conferir na reportagem. Apesar da fecundação artificial ser considerado um avanço científico, crescem os questionamentos morais e éticos sobre esse tipo de procedimento. O primeiro deles, apontado por estudiosos, é sobre a saúde. Como
todo método de intervenção artificial, toda cirurgia, você nunca tem garantia 100% de segurança para a mãe e para a criança. Mesmo enfrentando os riscos, muitos casais ainda recorrem ao método por causa da infertilidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, só no Brasil, 278 mil casais têm dificuldade para gerar um filho. A urgência pela paternidade coloca os filhos em situações vulneráveis. As pessoas precisam ter ciência de que é uma coisa muito complicada, que tem gerado diversos problemas e que nós não sabemos quais são os possíveis problemas novos que pode gerar do ponto de vista psicológico. A confusão na cabeça de quem é filho de uma reprodução artificial pode ser ainda maior. Imagine nascer depois que o pai já faleceu. Isso pode acontecer porque o sêmen do doador pode ser utilizado mesmo depois da sua morte. Se a confusão psicológica já é grande, a jurídica pode ser ainda maior, porque não há nenhuma legislação para esse tipo de assunto. Nós não temos legislação específica tratando dessas situações, do comportamento do laboratório, né, da reprodução artificial em geral. Então, o que faz a regência dessas questões todas hoje é o Conselho Federal de Medicina. Ficar à mercê do Conselho Federal de Medicina, que regula os casos do ponto de vista prático, mas não trata de tudo, é complicado, até porque a gente está falando de questões relacionadas à bioética, né? Com tantas perguntas, ainda sem respostas, uma orientação fica clara. A gente entende que a criança ela tem o direito de ser gerada pelos seus pais, através do método que Deus estabeleceu, que é o ato sexual do casal, o ato de amor do casal. Mas a baixa fertilidade pode ser tratada através de medicamentos. Além disso, o sonho de ser pai ou mãe não acaba, já que uma das orientações é a adoção. Aliás, vai além. Que o casal se dedique à promoção de crianças que vivem aí necessitadas de tanta ajuda nas creches, nos hospitais, nos orfanatos, entende? E a igreja diz o seguinte, é uma cruz, mas quem é nessa vida que não carrega uma cruz? E foi seguindo estas indicações que o casal Juliane e Vanderlei reabriram a porta para viver a maternidade, mesmo com dificuldades de fertilização. No meu coração eu já percebia que não era a única forma de ser mãe pela barriga, né? E o próprio Deus foi colocando pessoas, filmes. A proposta para o método artificial foi recusada logo de cara, porque a certeza era de que ser pai e mãe vai muito além do que gerar um filho em um laboratório. O que Deus tem para cada um de nós é diferente do que a gente sonha, muitas vezes não coincide com o nosso sonho, mas é muito maior. O plano de Deus é muito maior, então a gente está muito feliz. Mudou a nossa casa, mudou nosso jeito de viver, trouxe alegria para a nossa casa. É muito recíproco esse amor entre nós e os nossos filhos. Pois é, tá vendo? A questão é polêmica, mas há soluções e com final feliz, né? Um começo aí de uma história linda, disse Silene. E a gente tem muito mais conversas, tem participações em casa, envia pra gente a sua participação, facebook.com/manhãviva, o nosso Twitter, @manhãviva e o nosso e-mail manhãviva@cancionova.com.